Quer esperança? Toque em Jesus. A história da mulher de fluxo de sangue. Canal YouTube. Jesus, fé e gratidão. Jesus nos apresenta várias histórias na Bíblia de pessoas completamente sem esperança, as quais tiveram suas vidas transformadas por Ele. Vemos a cura dos 10 leprosos, que eram separados da sociedade como pessoas imundas, aguardando somente a morte. Entretanto, foram curados por Jesus. O paralítico do tanque de Betesda esperava ansiosamente por sua cura há 38 anos, até que Jesus atravessou o seu caminho e dispensou a cura. Já a mulher de fluxo de sangue padecia há 12 anos, e esta bela história, narrada em Marcos 5, de 25 a 34, que trataremos nesse vídeo. Vejamos o texto. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Apresento 5 lições nesta história para que consigamos recuperar a nossa esperança. Primeira, preciso ter atitude. Não sabemos o nome desta mulher, não sabemos sua idade e o que chamou a atenção de Jesus em relação a ela. Sabemos que há 12 anos estava debilitada, reclusa socialmente e emocionalmente, falida e, para piorar, pela lei levítica, era considerada imunda. Contudo, aquela mulher de saúde frágil insistiu em sua cura. Ela poderia ter perdido sua esperança, já que encontrava-se nesta deplorável situação. Mas quando ouviu falar de Cristo, correu para encontrá-lo. Segundo, preciso tocar em Jesus. A mulher enfrentou a sua própria doença debilitante, venceu a multidão, mesmo ciente que pela lei, por ser hemorrágica, não poderia jamais estar em local público e muito menos tocar em um homem. No entanto, teve ousadia e atitude o suficiente para se arriscar e tocar em Jesus. E o toque da mulher em Jesus foi tão significativo que ele mesmo disse que fora extraído poder do seu corpo. Jesus demonstrou que cura todas as enfermidades, mesmo as que não têm mais solução. Não há nada impossível para Deus. Eu não sei sua situação, se é problema físico, espiritual ou emocional,
mas não há nada impossível para Deus. Tenha atitude para tocá-lo. Não fique apenas em meio à multidão. Aproxime-se e toque em Cristo com fé. Jesus se agradou tanto da atitude audaciosa daquela mulher em tocá-lo, que sua história se tornou um exemplo de perseverança para nós há mais de 2000 anos. Terceiro, preciso ter fé. A mulher foi tocar em Jesus ciente, com fé, de que quando o fizesse seria curada. No versículo 28, vemos escrito a intenção e esperança dela. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E assim mesmo aconteceu. A esperança dela estava no poder que havia em Cristo. Jesus declara no versículo 34, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele demonstra seu amor, misericórdia e compaixão para com ela, carinhosamente a chamando de filha, livrando do sofrimento e exaltando a sua fé. Quarto, preciso testemunhar. Muitas pessoas tocavam Jesus, como está escrito em Marcos 3, 9 e 10. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Muitos enfermos tocaram em Jesus e não sabemos de suas histórias. Todavia, Jesus quis que aquela mulher fosse exposta diante da multidão. Os discípulos acharam absurdo o questionamento do mestre, pois a multidão o comprimia. Mas ele insistiu para que aquela mulher considerada imunda falasse em alto e bom som que havia sido curada instantaneamente por ele. Jesus não somente curou o físico desta mulher, mas concedeu-lhe uma chance de ser vista pela multidão e reinserida socialmente, sem agora o rótulo de imunda. Quinto, preciso depender de Deus. Que Deus não seja a nossa última opção, mas a primeira. Devo procurar médicos e tratamentos? Sim, é claro. Entretanto, a atitude de crer e depender de Jesus, que não seja a última ficha a ser depositada, que seja a primeira. Os gregos e romanos, quando perdiam suas esperanças, diziam: lança a situação aos deuses e reze. Porém, nós temos o privilégio, a graça, a maravilhosa possibilidade de dependermos de Deus como nosso primeiro recurso. Acreditar e depender do único Deus vivo, todo-poderoso e onipotente, o qual tem poder para nos salvar de qualquer infortúnio e mazela. E aprendemos com essa mulher que tocar em Jesus nos enche de esperança e muda a nossa sorte. Creia nessa verdade. Obrigada por me ouvir. Canal YouTube Jesus, Fé e Gratidão. Se inscreva neste canal para aprender mais sobre Jesus, crescer na fé e manifestar gratidão.